Olá, você está num relacionamento com alguém que você acha que é narcisista? Mas aí você não sabe como começar a conversar sobre isso, sobre as coisas que você tem percebido, sobre como você gostaria que essa pessoa mudasse, fizesse as coisas diferente. Você está inseguro para ter essa conversa? Então você chegou no vídeo certo. Aqui a gente vai conversar hoje sobre isso. Quando a pessoa, ela nos primeiros meses, ela começa a sentir um clima diferente. Ela começa a sentir que está perdendo o controle sobre a situação, sobre a própria vida. Está começando a sentir que tem alguma coisa diferente. Tá com alguém muito possessivo, muito controlador e quer ter uma conversa para ver se essa pessoa acorda para a vida e vê que não é assim que a gente se relaciona com ninguém. Mas você também já percebeu que tem algo aí a mais nesse comportamento dessa pessoa. Ela não é só assim com você. Ela tem características que ela utiliza também com outras pessoas que você já está desconfiando que tem aí algo a ver com narcisismo. Como começar essa conversa, como ter certeza se essa pessoa é narcisista ou não no meio da conversa e depois que decisões você vai ter que tomar. Vamos começar a falar sobre isso hoje. Quem não me conhece, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Carla Nascimento, eu sou psicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento humano e especializada em transtorno narcisista, transtorno borderline e seus relacionamentos. Se você gosta desse assunto, quer saber mais como poder melhorar seus relacionamentos, clica aqui no inscreva-se, já vai se inscrevendo no meu canal, clica também no sininho para receber as notificações, porque sempre tem vídeo novo aqui no canal, tá? E depois desse vídeo você dá uma olhada lá nas playlists para ver o que te interessa, deixa comentários, compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Como começar uma conversa difícil assim com alguém que você gosta, mas que você já está sentindo que pode ser um narcisista? Primeira coisa é vencer o medo de conversar. Primeiro de tudo, tá? Você olha para essa pessoa e fica com medo da reação dele, você fica com medo de será que ele vai me entender mal, vai se sentir atacado? E isso tem que ser abandonado, esse medo de que conversar com alguém para falar de que você não está gostando muito de algum comportamento, que isso é uma coisa negativa. Não, não é negativo, tá? Você não está sendo crítica demais ou crítico demais, não está exigindo nada demais, você só está querendo melhorar o relacionamento. E sempre que a gente precisa melhorar um relacionamento, a gente precisa sim ter uma conversa com a outra pessoa. Normal, totalmente normal. Tá? Então, a primeira coisa para ter uma conversa com quem você gosta sobre coisas que você quer que mude é perder o medo de conversar, achando que vai perder aquela pessoa ou que vai virar uma briga. Esse medo, você tem que descobrir de onde vem esse medo. Se na sua família ninguém nunca conversava sobre as coisas que incomodavam, isso já é um padrão transgeracional que você adquiriu dessa família. Ou, pelo contrário, se toda vez que alguém falava o que queria, o que não queria, tentava colocar limites, a família inteira acabava brigando, isso também é um padrão transgeracional que você adquiriu, de que é muito ruim, sempre dá ruim quando todo mundo começa a conversar sobre seus sentimentos. Então, isso tem que ser uma crença que tem que ser abandonada, ressignificada, para conversar sobre o relacionamento, sim, é muito bom. Mas, lógico, muitas vezes as pessoas vão conversar sobre o relacionamento e já começam com cobranças, já começam falando: eu não gosto quando você faz isso, quando você faz aquilo, eu não tô gostando, eu não tô gostando. E aí, essa postura, ela faz o outro se sentir atacado, ela faz com que o outro se sinta depreciado, como se ele fosse o errado no relacionamento. Então, a gente vai falar sobre como começar essa conversa de uma forma em que o outro realmente te escute, não se sinta atacado e não se feche, ok? Então, primeiro passo, perder o medo de conversar. Segundo passo, comece a conversa falando de tudo de bom que você vê no relacionamento de vocês. Nossa, como isso abre os canais de comunicação. Toda vez que você quer começar uma conversa difícil,
procura primeiro falar dos pontos positivos daquela relação ali, do que está acontecendo ali entre vocês. Isso vai fazer com que a outra pessoa ela relaxe. Ela fale assim, ah, tá. Não deve ser nada tão sério assim. Se começou bem é porque deve ser alguma coisa que vai terminar bem. E aí a outra pessoa se abre para te ouvir, tá? Então isso aí é fundamental. O que você está gostando, como que aquilo está te acrescentando, como que aquilo está te deixando feliz, os aspectos positivos, tá? E aí, sim, depois você começa a falar, olha, tem coisas que eu gostaria, apesar de estar tão feliz com você, tem coisas que eu gostaria que a gente melhorasse, resolvesse as coisas entre nós sem que você ou eu falássemos para os outros, para a família, para os amigos, as coisas ruins que têm acontecido. Que a gente tenha mais diálogo ao invés de ficar levando os problemas para fora do relacionamento. Eu gostaria que a gente pudesse se respeitar mais no sentido de que somos diferentes, temos gostos diferentes, a gente tem gosto para se vestir, tem gosto para comer, tem gosto de lugares que a gente gosta de ir, mas que a gente pudesse respeitar isso e, de vez em quando, acompanhar um ao outro para o bem da relação. Então, quando a gente usa mais o pronome nós, o outro vê que você está se incluindo, que você também não é perfeito, e que você está se incluindo, e que você quer que vocês dois juntos trabalhem pelo bem do relacionamento. E não assim, aquela postura assim, ó, você tinha que mudar isso, você tinha que mudar aquilo. Eu não gosto quando você faz isso, eu não gosto quando você faz aquilo. Quando você entra numa conversa assim, o outro fala assim, pô, só eu que tô errado? Aí começa, mas e você? Você também faz isso? Você também faz aquilo? Você se lembra no Natal o que aconteceu? Quando a gente foi na casa da sua mãe? E aí ninguém se escuta mais. Quando chega nesse ponto, acabou, tá? Se a conversa for para esse lado, isso aí é uma dica também, uma dica para vocês, no meio de uma conversa importante. A outra pessoa começa a se defender, se defender, se defender, falar, se exaltar, demonstrar que tá ficando agitado demais, você para a conversa. Pare a conversa. Porque dali para frente ninguém escuta mais ninguém. Dali para frente já virou uma discussão, não é mais uma conversa. Então, você só fala, olha, eu tô vendo que você tá ficando muito agitado, a gente vai parar a conversa aqui e depois, quando todo mundo estiver mais calmo, a gente retoma esse assunto. Agora a gente não vai conversar mais. Não se deixe levar pelo emocional no sentido de querer ser mais forte, mais importante, mais ter razão e aí destruir o pouco que vocês estão tentando recuperar ali. Vocês podem destruir totalmente um canal de comunicação. Então, isso daí é uma dica, tá? Parêntese. Sempre que um dos dois ficar muito agitado, querer começar a ficar muito agressivo, interrompa a conversa, porque dali pra frente não vai ser mais uma conversa, vocês não vão chegar em lugar nenhum. Então, para que continuar, né? Para que criar lembranças negativas? Depois que você falou o que te incomodava, e você tá utilizando o pronome nós, ao invés de estar usando só o você ou eu, né? Você vai escutar o outro. Você já falou, você já enumerou tudo que você quer que mude entre vocês. Você não atacou o caráter da pessoa, você falou da situação, você apontou a situação, as situações em que você não fica satisfeito, né? Tipo, o que o narcisista costuma fazer? Tem vários vídeos aqui no meu canal sobre isso, tá? Mas eu vou dar exemplos aqui agora. Por exemplo, falar mal da minha família. Não gosto quando você fala mal da minha família, tá? É a minha família. É o meu pai, minha mãe, meus irmãos, eles são a minha família. E se você não gosta da minha família, é um direito seu, mas eu não quero que você fique tentando me convencer a também não gostar da minha família, porque isso não vai acontecer. Coloca limite, né? Então eu queria que entre nós a gente respeitasse mais a família um do outro, não tivesse ninguém criticando a família um do outro. Isso é um excelente ponto e uma coisa que o narcisista faz muito. Por que o narcisista reclama da família? Porque ele quer te isolar, ele quer que você seja só dele ou dela, que você não dê mais atenção, tanta atenção para sua família, porque aí ele se sente
colocado em segundo lugar. E ele odeia ficar em segundo lugar. Então, ele começa a criticar para ver se vai tirando você dessa influência. Então, esse é um ponto, tá? Que pode ser falado dessa forma. E aí você vai escutar as respostas. Depois que você fala tudo, você começa a dar para ele, né, ou ela, a possibilidade de falar o que ela tá achando daquilo tudo que você tá falando. E aí a pergunta é essa mesmo: o que você achou de tudo isso que eu falei? Aí a outra pessoa, ela pode ter duas reações, tá? Uma é narcisista e a outra é não narcisista. A primeira reação narcisista é: você tá doida, eu não faço nada disso, você é muito sensível, na minha família a gente fala na cara mesmo as coisas, você não, eu tava brincando quando eu falei aquilo, não era verdade. Então, esse tipo de resposta demonstra o quê? Eu não me responsabilizo pelo que eu falo. Eu falo o que eu quiser e se você gostou ou não gostou, problema seu. E às vezes o que eu falo é mentira, é brincadeira, você que não percebe, você que não entende direito as coisas. Ou seja, gaslighting. Quando a pessoa responde dessa forma, tá fazendo gaslight. Às vezes o narcisista, ele tá tão assim, imbuído de ser o mais importante, o melhor, o mais equilibrado, o mais, assim, né, que sabe das coisas, que quando você fala tudo isso, você pergunta: o que você achou disso tudo que eu falei? Ele fica calado. Não tem nem o que falar pra você. Não tem nada pra te falar. E aí você fica completamente desarmado diante da situação, porque você vê que a pessoa, ela não vê o que ela tá fazendo como algo que tá afetando a relação. Ela acha que você tem que entubar tudo que ela faz. Então, essa é a resposta narcisista. A resposta não narcisista: não tinha percebido que eu estava fazendo isso. Eu vou prestar mais atenção para evitar que aconteça isso entre a gente, esse tipo de situação. Ou me desculpa, não foi minha intenção. Realmente, na minha família a gente fala tudo na cara e discute, briga muito e às vezes a gente até se arrepende, mas eu tô vendo que com você não, você fica muito magoada. Eu vou prestar mais atenção, eu vou tentar mudar isso em mim para melhorar a nossa relação. Essa é uma resposta não narcisista. Quando a pessoa te dá essa resposta, ela está dizendo: eu quero que a gente fique bem. Então, se eu tiver que mudar alguma coisa que tá te machucando, que tá te entristecendo, aí eu vou mudar. Eu vou fazer as respostas. Você já entendeu? Não, essa pessoa realmente é narcisista, não vai mudar, não quer me ouvir, não tá nem aí porque eu tô pensando. E você já ouviu que não, que essa pessoa não é narcisista, ela tem uma educação diferente, ou tem uma maneira de ver as coisas um pouco mais egocêntrica, mas está preocupado em fazer a relação dar certo. E aí você começa a tomar decisões, tá? Se você tá num lugar que tá ruim para você, não adianta você ficar só reclamando. Você tem que tomar decisões. Super importante. Viu o cenário, conversou, escutou as respostas, chegou às suas conclusões, agora você decide. Bom, eu decido que eu vou ficar mais um pouco nessa relação para ver se melhora. E aí você pode combinar isso com o outro. Olha, então vamos combinar de dar mais um tempo e ver, né? Daqui a uns meses a gente retoma essa conversa, ou eu vou esperar mais um mês, 2 meses, para ver se realmente a gente consegue se dar bem, se a gente consegue ter uma relação leve, se as coisas vão fluir melhor daqui para frente. Vou dar um tempo. Essa é a minha decisão. Vou esperar mais. Ou eu tô vendo que você não me ouviu, eu tô vendo que você não tá interessado em melhorar o relacionamento, que pra você do jeito que tá bom, e pra mim, se não tá bom, né, não interessa. Então eu decido me afastar. Eu decido que eu vou começar a me afastar de você. Aí tem N formas, né, de se afastar. Se você tá só namorando,
você se afasta mesmo. Se você está casado, você vai ter que ter um plano de como você vai fazer essa separação. Mas com muita consciência de que quando a gente tem esse tipo de conversa, dependendo da resposta do outro, o outro está dizendo para você assim, ó, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim e você que me aguente. Quando alguém fala assim para você, não tem o que melhorar na relação, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Ah, Carla, mas eu dependo financeiramente, mas eu tenho um filho pequeno, eu isso, eu aquilo. Para de dar desculpa para tomar decisão. Para de dar desculpa, tá? Você quer ter uma vida mais leve? Comece a tomar decisões para ir nessa direção. Se você não tomar decisões, nada vai mudar. Então não reclame da sua vida. Simplesmente aceite, tá? Aceite também aquilo que não pode ser mudado. Se nessa hora da conversa você se der conta de que o seu sonho acabou, é isso mesmo, o sonho acabou. Eu tenho que aceitar algo que eu não posso mudar, não depende de mim, eu não posso mudar. Então, eu vou ter que me mudar. Eu vou ter que sair desse lugar ruim que eu tô com as minhas perninhas. E isso é difícil pra caramba quando dependendo do tempo que você tem junto com essa pessoa. Mas deixa eu te falar uma coisa, 100% das vezes em que alguém sai de uma relação tóxica e vai ficar e fica sozinho, 100% das vezes essa pessoa fica 1000 vezes melhor. Mas assim, 1000 vezes melhor. Então, respira fundo, acredita que vale a pena conversar para melhorar a relação e encara a realidade, encara a pessoa que realmente está de frente para você. É muito melhor você ver, você saber com quem você está e poder decidir se é isso mesmo que você quer ou não, do que você ficar na dúvida. Então é sempre melhor a gente ter certeza. E a gente só começa a ter certeza quando a gente fala o que quer falar e deixa o outro responder, mostrar pra gente como ele tá vendo aquela situação. Não tem erro, tá? Conversar sempre. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha com quem você acha que precisa escutar essas palavras, que precisa refletir sobre esse assunto. Deixa o seu comentário, fala para mim se você já tentou conversar com o seu parceiro ou parceira narcisista, no que deu. E dá sugestão de outros vídeos que eu vou gravar com o maior prazer. Até o próximo vídeo.